Precisando de medicamentos e perfumaria? DrogaSur. A DrogaSur tem tudo o que você precisa em medicamentos e perfumaria. E a DrogaSur vai aonde você estiver. É só ligar. Anote aí. 39240500 ou peça pelo WhatsApp 983076799. A DrogaSur está localizada na Avenida Simão Bolivar, no Jardim Novo Mundo. E agora conta com outra loja na região leste de Goiânia, localizada no setor Santo Hilário. Essa é a DrogaSur. Aqui é barato todo dia. Você considera esse fim de carreira seu como uma morte também? Nada, eu estava preparado psicologicamente para parar de jogar futebol. Eu sabia que uma hora ou outra eu teria que tomar essa decisão, tomei. Tinha 2 filhas, a Maria Luísa na época estava com 5 aninhos e ela praticamente me fez parar de jogar futebol. Aos 36 anos já não tinha motivação, eu não queria roubar o dinheiro do Santa Helena, entre aspas, porque isso não faz parte do meu perfil. Sim. Eu vi que eu ia enganar muito mais do que jogar. Meu salário era muito bom, era o maior do time, morava num hotel e aquilo não me fazia bem no dia a dia. Eu tomei a decisão. Meu pai sentiu muito na época, meu pai ainda estava vivo, hoje felizmente ele já foi embora. E meu pai sentiu muito, ele me cobrou muito por ter tomado aquela decisão, mas foi a melhor. E nunca arrependi, nunca. Tenho a cabeça muito tranquila, sou um cara muito família, vivo muito para minhas filhas, para minha mãe, para minha esposa. Então assim, a vida ela dá continuidade. O cara que olha no currículo assim fala assim, eu joguei em 26 clubes, subi com a Ponte, joguei também no futebol do mundo árabe, né, no futebol de Dubai. Você se sente realizado na sua carreira? Muito, Matheus, mas fica um pequeno questionamento a mim mesmo, que poderia ter sido melhor. Meu temperamento, ele é muito forte. A verdade é essa, eu não consigo conviver com traíra, com pessoas mau caráter. Eu tenho dificuldades até hoje. Hoje eu estou acostumando com essa ideia, mas eu não consigo digerir, sabe? Eu tenho muitas dificuldades. Isso me atrapalhou lá no começo de carreira. Você pode até contar uma história, se eu não estiver equivocado, você jogando, se eu não me engano, no Vila Nova de Minas, outro clube, no futebol mineiro, algo assim. Teve um jogo que era, né, aquele jogo, né, entrega, né, que você marcou os gols e falou assim, uai, pessoal, vocês não estão felizes, não? Não foi essa história também, não teve? Foi no Vila de Nova Lima. Exatamente, Exatamente. Eu vi que tinha alguma coisa estranha no ar antes de começar o jogo, mas não sabia que a irresponsabilidade de algumas pessoas poderiam levar ao resultado final da forma como eu fiquei sabendo. Nós, o Vila de Nova Lima contra o Valério Doce, se empata o jogo ou ganhasse como a gente venceu, como nós ganhamos, e o Valério Doce foi rebaixado e com o meu gol, e eu não sabia. Tinha jogadores, a metade do time praticamente, pegando o dinheiro do Valério Doce. Eu peguei dinheiro do democrata de governador Valadares, que com o nosso empate ou vitória, eles permaneciam na Série A do Mineiro como permaneceram. E com o meu gol. Acabou o jogo, peguei meu dinheiro e vim embora. Já tinha acabado o meu contrato, meu vínculo no outro dia se encerraria normalmente, porque nós não passamos para as finais. Então assim, nós ficamos em quinto, né, e só passavam 4 equipes. E foi muito estranho quando eu fiz o gol, todos correndo atrás de mim. Depois do término do jogo foi pior ainda. Fui muito xingado, muito sacaneado, sem saber praticamente do que estava acontecendo. Eu jamais aceitaria participar de um jogo para perder. Nunca aceitei esse tipo de coisa e não aceito até na minha vida pessoal. Comigo não tem esquema. Por isso que empresário de futebol, ele pensa 1000 vezes antes de me ligar. Não tem, dá lá, guarda na sua poupança. Não, comigo não tem disso. Minha vida é transparente. Eu falo isso até para minha mulher. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Ô Marcelo, você falou que já estava preparado para encerrar a sua carreira, né? Mas quando você parou, você já sabia o que você ia fazer após? Você já tinha seus empreendimentos, mas você pensava em ser técnico, diretor de futebol, coordenador de futebol, de base? O que você pensava em fazer pós-carreira? Na verdade, Matheus, qualquer ser humano, em qualquer área da vida, sempre você tem uma dúvida, né, na sua cabeça. Isso impera com qualquer ser humano. Isso é normal, nós somos seres humanos. Isso faz parte do cotidiano. Se você deixar de pensar coisas boas,
você perde o foco da vida. E é assim. Naquela época foi um pouco confuso. Eu já tinha comprado alguns imóveis, tinha uma loja de eletrodoméstico lá em Guapó na época. Eu falei, posso parar. Mas sempre ficou aquela dúvida, será que eu volto para o futebol? Vou fazer um curso para ser gestor? Aí, com o passar do tempo, eu falei assim, não, eu não quero voltar para o futebol. Não é isso mais que eu quero da minha vida. E tomei a decisão certa. Já recebi vários e vários convites, depois que estou na rádio, até agora no final do ano. Recebi outro convite para voltar para o futebol, mas é uma coisa assim que eu não quero mais para a minha vida. Eu disse isso na rádio, onde trabalho na Bandeirantes. Eu não sei se foi na outra lá, que eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram por lá. Algumas que me contrataram na época, Carlos Bueno, Charlie Pereira, né? E o Alípio Nogueira, que estava lá conosco, que hoje está na Bandeirantes comigo, com a nossa equipe. Eu já tinha pensado, eu falei assim, eu não vou voltar para o futebol. E continuou da forma como está e eu não tenho nenhum arrependimento. Eu disse isso lá atrás, eu só volto se eu estiver precisando muito de dinheiro. E eu espero não poder passar dificuldades para não voltar para o futebol, porque o meio do futebol ele é poluído. Às vezes o foco do brasileiro é a política, mas o futebol e a política, eles às vezes é até pior, andam né? lado a lado. Ou às vezes o futebol até é pior, né? Dirigente que anda num carro velho e negocia um jogador no outro dia que está de carro bom. No futebol acontece muitas coisas erradas. No caso do Ricardo Goulart no Goiás naquela época, o Goiás não quis comprar, a gente sabe tudo o que aconteceu. Eu só não tenho provas, né? Não tem o papel. Eu não tenho papel. Se eu tivesse, como torcedor do Goiás, eu colocaria, eu não vou dizer na cadeia, porque tem pessoas que têm muito poder de articulação, às vezes eu não conseguiria isso, mas pelo menos um processo eu abriria contra essas pessoas. Infelizmente. Infelizmente. O Borges já deu uma prévia aí, você falou do Carlos Bueno, do Charlie e do Alípio. Eles que te contrataram para ir para a Rádio 730, como é que foi seu começo no rádio esportivo? Na verdade, eu não estou dizendo aqui que eu sou bom, mas na época que eu comecei na rádio era muito ruim. Eu tinha raiva de mim, porque modéstia à parte eu tinha sido um jogador de futebol bom. O que eu tô fazendo aqui? Tô errando, né? Cara, é muito difícil comentar futebol. Muito difícil mesmo. É uma troca difícil, né? Você né? tem que falar do dia a dia, você tem que falar de diretorias, muita coisa assim. De amigos. Não fazia parte, né, do meu cotidiano, né? Isso me trouxe insegurança, coisa que eu não sou na minha vida. Eu sou um cara bem seguro das coisas que eu quero. E eu pensei várias vezes ali no começo em desistir, porque eu tinha muita dificuldade. Mas com o passar do tempo, fui perdendo medo, né? Fui sendo ajudado. O Charlie é um cara que eu gosto muito, mesmo trabalhando em outra emissora, mas é um cara que eu tenho muito respeito. Para mim é um ser humano formidável, um profissional de mão cheia. Não posso dizer isso de outros que estão lá ao lado dele, mas do Charlie eu posso falar do Rafael Bessa, posso falar do Ronaí Mendes, posso falar do Kleber Ferreira, pessoas que sempre me trataram muito bem, que são profissionais de mão cheia. Nós sabemos que aqui em Goiás o profissional nessa área ele é muito pouco valorizado, mas são pessoas que merecem o meu respeito. E aí você começou em 2010 lá na rádio? Isso, eles me ajudaram, né? O Alípio, o Carlos Bueno era o cara que nos pagava, né? Sim, sim. E o Charlie como coordenador, eles foram me dando oportunidade, uma vez por semana, em uns jogos pontuais. Aí na hora que eu percebi, eu já estava quase todos os dias fazendo jogos também, comentando jogos. E ali eu dei continuidade. Começou no dia 2 de fevereiro de 2010. E em 2013 você participou da Copa das Confederações, você foi comentar lá, né? Participei. Sua primeira passagem no rádio esportivo fora, assim, né? Comentando assim. É um mundo diferente. É um glamour diferente. Seleção brasileira é um negócio que o cara tem que se dedicar. E foi pé quente, né? Porque o Brasil ganhou, né? Isso, foi uma competição bem legal. Eu fiz o revezamento na época com o Nivaldo Carvalho, né? Nos jogos da seleção brasileira, um cara também que eu tenho muito respeito, muita gratidão. E eu aprendi muito com a seleção brasileira, a Copa das Confederações, e acrescenta muito na bagagem do profissional, né? Sim. Você tem que evoluir todos os dias, porque o dia que você achar que você é bom, aí você vai perceber que você não chegou a lugar nenhum. Como é que você define como comentarista? Um comentarista verdadeiro, sincero? Um comentarista que não tem medo de falar? Como é que você se define como comentarista? É difícil falar da gente mesmo, né, Matheus?
Eu continuo tendo a personalidade muito forte, não tenho compromisso com nenhum dirigente do futebol goiano. Você se arrepende de alguma coisa no rádio esportivo que você tenha feito? Cara, eu me arrependo da discussão que eu tive com um dirigente aí, que eu não vou falar o nome dele, que ele não é meu amigo, ele não tem nenhuma intimidade comigo, mas não torço contra, todo mundo sabe quem é. Eu poderia ter esperado um pouco, processado ele, né? Mas naquele momento é difícil o ser humano ouvir tudo que eu ouvi e ficar calado, né? Mas se fosse hoje, eu acho que eu ia segurar na boa e sair dali e ir direto a um escritório de advocacia e processá-lo. Ô Borginho, você foi um ex-jogador e você sempre fala hoje, né, que não seguraria um pouco, né, a questão da noite, que atrapalha na questão dentro de campo. E você sempre dá esses comentários, sempre dando dica para alguns jogadores, né, o próprio Léo Senna, o Lina, que você já deu vários conselhos. O que você tem para falar para esses jogadores, assim, esses jogadores que têm certos problemas com a noite? Você tem para dar uma segurada? Que é complicado, atrapalha em campo, né? Na verdade, Matheus, a noite ela é maravilhosa, não é? Tem mulheres bonitas, tem cerveja, tem a bebida alcoólica no geral, né? Sim, sim. Whisky, vinho, aí você vai escolhendo. E hoje o dinheiro é muito mais, né? É muito difícil você colocar isso na cabeça do jogador quando ele está lá. Você só percebe isso quando você termina a sua carreira. Você fala assim, poxa, eu poderia ter segurado aquele dia que antecedeu aquele jogo importante que eu não fui bem. Se eu jogo bem aquele dia, eu poderia ter dado um boom na minha carreira muito mais rápido. Sim. Né? Jogador de futebol, você fala aqui, sai aqui, infelizmente. Mas eu nunca vou criticar um jogador de futebol por ele ter sido visto na noite. Eu dou conselho. Porque depois, quando você para, você arrepende. Já dei pro Lineker, pro David Duarte. Hoje ele ouviu, né? Porque hoje ele... é o melhor zagueiro do futebol goiano. O Léo Senna já não pega mais o meião. Eu acho que tem sido positivo, né? Tudo que eu falei pro Léo Senna. Mas ele não mudou, não foi por causa de mim. Eu posso até ter ajudado, de alguma forma. Mas ele se conscientizou, tem jogado muito bem. E outros jogadores, por onde anda Diogo Campos? Ninguém mais fala. Por quê? Porque o cara não se cuidou. Aí quando você para de jogar, não vai ter Maria Chuteira mais, os amigos vão correr de você, porque você vai estar com o dinheiro contado para pagar mais ou menos as suas contas. Então um jogador de futebol, ele tem que ter muita calma. Quando eu vejo um jogador de futebol cercado em algum lugar de 10, 12 amigos, a gente sabe, por ter passado por isso, que aquilo ali não vai passar de quando o cara está ali jogando. O dia que ele falar que encerrou, faz assim, as pessoas dispersam e infelizmente isso faz parte. Para pegar seu lado comentarista aqui para fechar a entrevista nota 1000 com você, Borginho, queria que você comentasse um pouco sobre o futebol goiano agora. O Goiás retornou à Série A, o Vila quase subiu, o Atlético, na verdade o Atlético foi o clube mais próximo de pegar a vaga do Goiás, né, que ficou na 4ª colocação, né? Mas como é que você vê o futebol goiano atualmente, Borginho? Tá um futebol bom? Muito distante dos grandes centros, mas o CEP nosso também está paralelo a isso, né? Porque não tem como você contratar um jogador e a instituição mais rica que nós temos aqui, se tratando de futebol, é o Goiás. O Goiás é o mais rico das nossas equipes. O Goiás não tem condição de contratar um jogador do quilate de um Rafael Sobis. Por quê? Você é contra a contratação? Não, eu sou a favor. Mas não adianta você contratar só o Rafael Sobis, como o Goiás cogitou agora no final do ano. Sim. Você tem que ter, no mínimo, 4, 5 jogadores para dividir essa responsabilidade com ele, para não causar inveja nos demais jogadores. Isso acontece no mundo do futebol. Então, assim, nós estamos bem distantes, nós temos que evoluir também os nossos dirigentes, temos que nos profissionalizar. Como que o cara vai se profissionalizar? Ele tem que receber por isso, como o Adson Batista recebe, por isso que é muito bom. Gosto também do Dr. Mauro lá no Goiás, faz um trabalho muito bom. O cara não tirou férias agora no final do ano, abriu mão disso. O Dr. Marcelo Almeida, mesmo sendo um cara ocupado. E o Túlio Lustosa, foi muito criticado. O Túlio foi a revelação, o dirigente revelação desse ano? Cara, aquele Felipe Albuquerque também fez um ótimo trabalho no Vila. Insistiu com alguns jogadores de forma equivocada. Tanto é que ele foi demitido. Né? Ele conseguiu renovar agora. Léo Itaperuna. Léo Itaperuna, inadmissível. Léo Itaperuna não joga no meu time. Foi pra Série A2 do futebol paulista. Mas essa é a realidade dele.
Aquilo ali a gente sabe que tem alguma coisa no ar. Né? E alguém detectou isso lá dentro do Vila, e quem detectou isso está de parabéns, né? Por ter mandado o Felipe embora justamente por isso. Porque não tem nada a ver o cara, por ele ter feito 2 grandes trabalhos nos 2 anos anteriores, e querer renovar com o Léo Itaperuna, chefe. Sim. Alguma coisa errada tinha no ar. Né? Então isso foi detectado, o Vila continua. O Vila montou um time agora não tão bom como os dos 2 últimos anos, mas é um time que gradativamente vai chegar no nível ideal para disputar uma Série B, porque tem Danilo, Alain Mineiro, Wesley Matos. Agora, por outro lado, em contrapartida, esse Atlético Goianiense é o melhor dos últimos anos, depois daquele de 2016. O Adson errou muito, muito. Ele repetiu muito os seus erros nos últimos anos. Contratou mal no Campeonato Goiano, em especial, e agora ele mudou o foco depois da reinauguração do estádio Antônio Ascioli. Ele montou um time já de início de temporada competitivo. Então, assim, eu espero um ano altamente positivo. Pelo menos mais um acesso nessa temporada, teremos 2 participantes na Série B e a manutenção do Goiás buscando até mesmo uma vaga na Libertadores esse ano. Então, espero, no geral, um ano altamente positivo. Esse seu comentário, você acha que o Goiás permanece? Você acha que um dos 2 sobe? Eu acredito que sim. Se fosse para apontar, você apontaria que o Goiás permanece e que um dos 2 podem subir? Eu acredito que sim, porque a Série B esse ano, ela não tem nenhum gigante novamente, né? Como tivemos aí nos últimos anos, o último gigante agora foi o Internacional. Vai ter o Curitiba, que já foi campeão brasileiro. Mas o Curitiba de hoje, ele já não é mais o Curitiba do passado. E todos os clubes médios também recebendo o mesmo valor, né? O mesmo valor. Então eu vejo a possibilidade de pelo menos mais uma vaga do futebol goiano na temporada de 2020. E o Goiás, pelo que você está vendo aí, o Goiás deve permanecer? Eu estou gostando da equipe do Goiás, Matheus. Um time competitivo, um time leve, um time que até então com comprometimento, que poucas vezes eu vi do Goiás, principalmente de 5, 6 anos para cá, logo no início do campeonato goiano, a equipe entrar da forma como está, 4 jogos, 4 vitórias, 7 gols, não tomou nenhum. Então vai demonstrando que o time é altamente competitivo. Borginho, que entrevista, hein? Que isso, valeu cara, demais. Eu que agradeço. O tempo passou rápido, né? Eu tenho muito mais, tem 2 quadros aqui ainda para você falar daqui a pouco. Quando a gente está bem acompanhado, esse é o caso, gosto de você, como eu disse lá no início, por isso que vim aqui, porque gosto do garoto Matheus Gabriel. Então é isso, pessoal, entrevista com Marcelo Borges, comentarista da Rádio Bandeirantes 820.